Na noite do dia 27 de agosto de 2011, na mais famosa avenida da cidade de São Paulo, acontecia o maior assalto a bancos da história do Brasil. Os criminosos levaram uma fortuna avaliada em 500 milhões de reais. Se você quer saber os detalhes de como tudo isso aconteceu, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar pra você. Fala galera, beleza? Eu sou o Júnior, esse é o canal Tô Por Dentro, o canal que te deixa por dentro de diversas notícias, histórias e curiosidades. Como é o primeiro vídeo que eu posto esse ano, eu gostaria de desejar um feliz 2022 para todos vocês que me acompanham e espero que a gente esteja junto aí durante todo esse ano. Eu tive que me ausentar um pouco aqui do canal porque eu estava ocupado com outras coisas, mas agora eu já estou de volta e vou tentar postar para vocês aí de 2 a 3 vídeos por semana. Hoje eu vou contar para você um pouco sobre a história do maior assalto a bancos do Brasil, então fica aqui comigo e bora lá pro vídeo. Bom, esse assalto aconteceu na noite do dia 27 para o dia 28 de agosto de 2011, em uma agência do Banco Itaú que fica na Avenida Paulista, uma das maiores avenidas aqui da cidade de São Paulo e que também é considerado um dos maiores centros financeiros da cidade. Por lá você encontra a sede de várias empresas, bancos, consulados de vários países, hotéis famosos, hospitais e muitas outras coisas interessantes e úteis, como o Museu de Artes de São Paulo, o famoso MASP. Para conseguir entender como os ladrões conseguiram invadir um banco em um lugar tão famoso, vigiado e movimentado 24 horas por dia, a gente precisa voltar mais ou menos 3 meses antes do assalto, quando os ladrões procuraram o vigia do banco que trabalhava no horário da noite, especificadamente das 7 da noite até as 7 da manhã, um horário que tem um pouco menos de movimento na avenida. Bom, os bandidos conseguiram convencer esse vigia a facilitar o acesso deles na agência, com a promessa de que se tudo desse certo, eles iriam pagar uma boa quantia para que o vigia não tivesse que trabalhar nunca mais na vida. Mas ter o vigia nas mãos para facilitar o acesso na agência era apenas o plano A da quadrilha, que de tontos não tinham nada e que planejaram com todo cuidado um plano B, caso algo desse errado com o plano principal. E qual era o plano B? O plano B era entrar na agência quebrando um vidro que estivesse fora do alcance das câmeras de vigilância. E claro que eles já tinham mapeado esse vidro. A dificuldade dos dois planos seria desativar os alarmes do banco para que eles pudessem acessar as áreas mais restritas da agência. Mas como eu disse para vocês, não é qualquer um que tenta fazer um assalto desse tamanho. A quadrilha já tinha um comparsa que trabalhava na central de segurança do banco e estava de plantão no dia do assalto para cumprir essa tarefa. Com os dois planos estruturados, vamos aos fatos do dia do roubo. Toda a movimentação começou por volta de 7h30 e 8 horas da noite do dia 27 de 8 de 2011. As filmagens do dia do crime mostram imagens do vigia aparentemente tenso, andando de um lado para o outro, provavelmente muito nervoso, por saber que logo logo ele teria que ajudar os assaltantes a roubarem a agência que ele próprio trabalhava. Também é possível ver nas câmeras que 3 homens vestindo uniformes de operário aparecem na porta do banco. Esses homens faziam parte do time da quadrilha. A ideia era que eles entrassem com a desculpa de que iriam realizar alguma manutenção no banco e para que isso acontecesse, o vigia tinha que pedir uma liberação para a central de monitoramento. Ele teria que ligar na central e informar que tinham funcionários ali esperando para fazer um trabalho de manutenção no local. E aí quando o vigia liga para a central para pedir essa autorização de acesso, ele começa a se enrolar todo ali, se embananar, confundindo o nome dos funcionários, ele confunde o nome da empresa que ele próprio trabalha e em alguns momentos da ligação é possível ouvir ele conversando com os assaltantes. Qual que é a sua empresa, Nivaldo? É CSJ. CJF? Isso. Qual que é a agência que o senhor está? É Itaú Paulista, Banco Itaú. Oi, Nivaldo. Ó, eu posso, casa pra mim, sabe disso que eu não sabe. Posso. Alô? Me conhece lá, meu. Com toda essa confusão, a funcionária que está do outro lado da linha começa a desconfiar da situação, e não é por menos também, né? E fala pro vigia que não é para ele liberar a entrada dos homens. Com esse checkmate da atendente da central de monitoramento, o plano A cai por água abaixo e eles têm que partir para colocar o plano B em ação. Uma das câmeras filma um homem passando o envelope por debaixo do vidro que separa os caixas eletrônicos que ficam do lado de fora da agência dos caixas que ficam do lado de dentro. O envelope tinha um chip para que a quadrilha pudesse se comunicar com o vigia sem o risco de serem rastreados. Segundo o que disse a própria polícia, esse cara que aparece nas imagens passando o chip era o líder da quadrilha. Bom, a essa altura do campeonato, aquele comparsa que eu falei para vocês que trabalhava lá na central de monitoramento do banco entrou em ação. Segundo as investigações, esse integrante passou a jornada inteira de trabalho só observando o que os colegas estavam fazendo. O que ele queria era pescar alguém recebendo alguma solicitação de desativação do sistema de segurança para tentar fazer um desvio.
Por volta das 8h30 da noite, ele se ligou que uma colega de trabalho recebeu essa solicitação. No depoimento que a funcionária que fez o atendimento deu depois do crime, ela falou que esse rapaz ficou um bom tempo atrás dela. Ele estava memorizando todas as informações do pedido. A solicitação do desligamento do sistema de alarme que a funcionária recebeu veio de uma agência do Rio de Janeiro que estava em reforma. O que o comparsa da quadrilha fez foi alterar as informações do local, fazendo com que o alarme da agência da Paulista fosse desativado ao invés do alarme da agência do Rio de Janeiro. Feito isso, pronto, o caminho estava livre para a quadrilha. O grupo então quebrou o vidro lateral que não estava ao alcance das câmeras e entrou na agência. Eles abriram a porta principal para que os outros comparsas também entrassem. As câmeras ainda conseguem registrar os bandidos andando na agência, inclusive ao lado do vigia. Mas pouco tempo depois, eles viraram todas as câmeras para o teto e desligaram todos os caixas eletrônicos para que os clientes do banco não utilizassem, diminuindo assim o risco de alguém suspeitar de alguma coisa. Segundo as investigações, cerca de 12 ladrões entraram dentro do banco. A ideia inicial era arrombar o cofre principal e levar todo o dinheiro que estivesse lá, mas eles encontraram um problema. O cofre era bem mais resistente do que eles imaginavam e eles não tinham ferramentas suficientes para conseguir abrir o cofre. E foi então que eles viram uma porta de aço também muito resistente ao lado desse cofre principal. Como eles sabiam que também não iriam conseguir arrombar essa porta, o que eles fizeram foi simplesmente explodir a parede que estava ao lado da porta, que era muito mais fácil. E aí veio a surpresa. A sala que eles entraram estava cheia de cofres, do chão até o teto. E o mais inesperado ainda era que esses cofres estavam lotados de joias, relógios e muito dinheiro. Aquele era realmente o dia de sorte da quadrilha. Então eles começaram a abrir os cofres um a um, e em cada um dos cofres eles encontravam dinheiro em várias moedas, como dólares, euros, libras, além de objetos de valor muito, mas muito alto. Eles passaram a madrugada inteira limpando os cofres e chegaram até a pedir pizza dentro do banco. Parece brincadeira, mas os ladrões pediram pizza dentro de um banco enquanto roubavam ele. Mas como tudo não é um mar de rosas, o vigia da manhã chegou para substituir o vigia da noite, e como eles não tinham combinado nada com o funcionário da manhã, eles renderam o cara, amarraram e prenderam ele dentro de uma sala do banco. A ideia era terminar o assalto antes da troca de turno dos funcionários, que acontecia às 7 horas da manhã. Porém, pela quantidade de cofres particulares que eles encontraram, o plano do horário acabou não dando muito certo. Eles finalizaram o assalto só às 9h40 da manhã do dia 28, mais de 12 horas desde o início da ação. A quadrilha levou bens de mais de 140 cofres, e o ponto principal de todo esse assalto é que a maioria desses bens não eram declarados. E aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver? Tem a ver que por não serem declarados, os donos provavelmente não pagaram impostos sobre eles, o que fez muito desses donos não procurar a polícia para dar queixa dos bens roubados. Porque se eles prestassem queixa depois do assalto, eles correriam um risco grande de ter que pagar imposto por um bem que tinha um grande risco da polícia não achar, ou mesmo de não receber nenhuma indenização do banco na justiça. Resumidamente, iriam gastar dinheiro sem ter a certeza de que iriam conseguir os bens de volta. Então, de todos esses mais de 140 cofres roubados, apenas 13 pessoas deram queixas dos bens. E aí tem outra pergunta: se a maioria dos donos não deu queixa dos pertences, ninguém tinha ideia do que tinha dentro desses cofres, como que sabem que levaram mais de 500 milhões de reais? Bom, esse valor foi estimado com base na declaração dos bens das pessoas que deram queixa. Com isso, fizeram uma estimativa, ampliando a média de valor de cada cofre vezes todos os cofres roubados. O valor médio de bens de cada cofre estaria em torno de 3,5 milhões de reais. Isso multiplicado pela quantidade total de cofres, chegaremos aproximadamente aos 500 milhões de reais informados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, agora vamos falar de alguns outros pontos importantes do assalto. Primeiro, o banco só avisou os seus clientes que eles tinham perdido tudo que guardavam nos seus cofres 5 dias depois do ocorrido. Segundo, a polícia só iniciou as investigações 8 dias depois do roubo. Exatamente, 8 dias depois do roubo. Com certeza os caras já estavam bem longe já, né? Terceiro, os cofres tinham um seguro que pagou 15 mil reais para cada um dos proprietários, aproximadamente 2,1 milhões de reais. Esse valor não chega nem a 1% do prejuízo total calculado. Quarto, o vigia que ajudou a quadrilha confessou a participação no crime e colaborou com as investigações meses depois do assalto. Mesmo assim, ele foi condenado a 7 anos de prisão e faleceu em 2018 de causas naturais. Outro detalhe é que ele falou que não recebeu um tostão do assalto.
Quinto, somente mais 4 participantes do assalto foram presos posteriormente, inclusive aquele cara que era apontado como líder, que passa o envelope debaixo do vidro lá no banco. Sexto, uma das vítimas do roubo era Terezinha Maluf Chama, irmã do político Paulo Maluf. Ela entrou na justiça contra o Banco Itaú pedindo o ressarcimento de 1,8 milhão de reais. Bom, muita coisa ainda é obscura nesse assalto e pouca coisa foi recuperada, apesar das prisões. Uma reportagem feita pela Record em 2014 aponta que policiais civis podem ter participado do roubo. Os outros integrantes da quadrilha que entraram no banco nunca foram encontrados. E esse foi o resumo do que foi considerado o maior assalto que aconteceu aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não deixa de dar essa força aí pra gente que ajuda muito, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Aquele abraço. Valeu. Fui.